Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal do Engenheiro Funcional. Continuando a nossa playlist de cálculo 1, agora nós vamos para uma aula bem light, bem de boas. Nesta aula nós vamos ver as principais derivadas, ou seja, as principais funções das quais nós podemos derivar. Aqui nós vamos fazer tipo uma tabelinha. Nós vamos colocar aqui desse lado a nossa função, a nossa f de x, e aqui do outro lado nós vamos colocar a nossa f' de x. Com isso, do lado esquerdo nós teremos as funções e do lado direito as derivadas. Quais são as principais funções? As principais funções são a constante, quando a constante ela pertence aos números reais, a raiz de x e o 1 sobre x. Imagine aqui essas três funções. Quando nós derivamos uma constante, essa constante aqui ela é igual a zero. Aqui quando nós derivamos a nossa raiz de x, isso aqui vai ser semelhante àquele exemplo que nós fizemos na aula passada. Isso aqui vai ter 1 sobre 2 raiz de x. Isso aqui é bom decorar todas essas expressões aqui, pois facilita na hora dos cálculos. E esse aqui, 1 sobre x, nós podemos reescrever como menos 1 sobre x quadrado. Claro que se você souber derivar, aqui é só transformar em uma potência e depois é só derivar aplicando a regra. A mesma coisa para aqui. Agora nós vamos para funções que geralmente os estudantes não gostam, que são as funções trigonométricas. E consequentemente teremos as derivadas trigonométricas. A mesma coisa, nós vamos colocar desse lado aqui a f de x e do outro lado a f' de x. Quem são as funções trigonométricas? É basicamente o seno de x, o cosseno de x, a tangente de x. Partindo desse nós temos também a cotangente de x, a secante de x e a cossecante de x. Partindo dessas funções nós teremos a seguinte derivada. Uma coisa bastante interessante aqui, que eu vou ensinar para vocês e eu quero que vocês não se esqueçam, nunca na vida, é o seguinte. Quando nós temos aqui as funções trigonométricas, quando ela começa com có aqui, có aqui e có aqui, elas vão com um sinal negativo. Nós vamos já colocar esse sinal negativo aqui para ficar um pouco mais fácil. Quem é a derivada do seno de x? A derivada do seno de x nada mais é do que o cosseno de x. A derivada do cosseno de x é igual ao menos, que eu já coloquei aqui, seno de x. A derivada da tangente de x, ela é um pouco chatinha assim de aprender no início, mas ela é igual a secante ao quadrado de x. Já a cotangente de x, a gente coloca como a cossecante ao quadrado de x. Como eu tenho o sinal negativo aqui, inicia com có, fica menos cossecante ao quadrado de x. Já a secante de x, ela é igual a secante de x vezes a tangente de x. E por último nós temos a cossecante de x. A derivada dela será igual a menos a cossecante de x vezes a cotangente de x. E com isso nós terminamos as nossas funções trigonométricas. Aprendam elas, pois elas são muito importantes. Vamos agora para as nossas funções exponenciais. Vamos aqui dividir a folha em 2 e vamos colocar aqui as funções exponenciais. As principais funções exponenciais nada mais é do que e elevado a x, a elevado a x, ln de x e o logaritmo de x na base a. Ah, mas eu sei o que é logaritmo, mas não sei o que é esse ln de x. O que é esse ln de x aí que eu não sei o que é? Bom, esse ln de x aqui nada mais é do que um logaritmo, não é mais só que na base niperiana. É como se em vez dessa base A aqui, tivesse esse E aqui. Esse E aqui é o número de Euler. Então, vamos ver aqui quais são as derivadas dessas funções. Quando temos aqui o E elevado a x, a derivada dele é o próprio E elevado a x. Vocês devem estar estranhando isso, mas realmente o resultado dessa derivada é isso aqui. Eu deixo aqui para vocês resolverem pela definição de derivada. O a elevado a x aqui, nós escrevemos ele como 1a elevado a x vezes o ln de a.
Perceberam alguma coisa semelhante aqui? No caso aqui, esse primeiro aqui, ele é uma exceção desse aqui de baixo, desse A elevado a x. Pois quando nós derivamos o A elevado a x, fica E elevado a x é ln de A. Se nós colocarmos um E aqui no lugar desse A, ficará E elevado a x sobre o ln de E. Segundo a propriedade dos logaritmos, ln de E na base E, quando o nosso valor aqui do logaritmo ele é o mesmo da base, isso aqui é igual a 1. O 1 vezes o E elevado a x é o próprio E elevado a x. Já a derivada do ln de x é o próprio 1 sobre 10. E a derivada do logaritmo de x na base A é igual a 1 sobre x vezes o ln de A. O mais complicado do nosso conteúdo de derivadas é simplesmente decorar as funções trigonométricas e as exponenciais. Pratiquem muito, façam muitos exercícios, usem o livro do Thomas e consiga seu 10 em cálculo. Chegamos ao fim de mais uma aula aqui no canal do Engenheiro Funcional. Se você gostou, por favor, curta, comente e indique para os amigos.